tarde. Esse é o programa Vida e Missão e é com alegria que nós chegamos até seu lar para abençoar sua família. Portanto, convidamos a você a ficar conosco. O 13º Encontro Regional da Pastoral Metodista da Terceira Idade reuniu 220 pessoas na Escola de Missões localizada em Teresópolis. O tema, Maturidade Cristã, foi desenvolvido de várias formas, como explica a coordenadora regional da Pastoral da Terceira Idade, pastora Ruth Silva. Através de palestras, oficinas e a equipe de apoio, dando uma orientação aos coordenadores distritais e das igrejas locais presentes, a forma de trabalhar a maturidade do idoso. O tema do encontro também fez parte da palestra ministrada pelo secretário executivo regional de expansão missionária, pastor Ronan Boechat. Ele afirmou que a maturidade cristã faz parte do amadurecimento e desenvolvimento do ser humano, que se dispõe em ser moldado por Deus. E Jesus é o nosso padrão. Então a gente olha para Jesus e pensa, a gente tem que ser uma pessoa como Jesus foi, né? Na relação dele com Deus, na relação com o próximo, na relação nas situações adversas. Então isso tem a ver com a questão da maturidade cristã. É quando as pessoas são aperfeiçoadas pela palavra de Deus, pela graça de Deus. Na programação do evento, os participantes puderam se capacitar nas oficinas de artesanato, entretenimento e de formação e ensaio coral. Ouviram palestras sobre saúde na terceira idade para homens e mulheres e oraram bastante, intercedendo por vidas e por milagres. Para o secretário executivo regional de Ação Social, pastor Edivandro Cavalcante, os trabalhos desenvolvidos pela Pastoral da Terceira Idade insere e destaca a participação da pessoa idosa na vida da comunidade cristã. E o que é mais importante, não é que são pessoas economicamente ativas, pessoas que hoje o idoso, a pessoa que se aposenta, não bota pijama e vai para casa, não é? São pessoas que pressupõem que vão viver mais e com mais qualidade de vida. E o Evangelho, a proposta do Evangelho é de agregar todo, não é? E é um grupo que hoje cresce e, de fato, a igreja tem que ter óleo, tem que agregar para a pessoa. Vocês vejam, a pastoral mais organizada da igreja, da ação social, é a pastoral da terceira idade. Dá um show em todas com respeito às pastorais da igreja, nas outras pastorais, né? Merece o nosso respeito, o nosso apoio. A Igreja Metodista tem um monte de programações para você e sua família. No próximo sábado, a Igreja Metodista da Tijuca convida você para participar do evento social Fazendo a Diferença, na Praça Afonso Pena, às 9 horas da manhã. No sábado também acontece o Seminário Distrital de Música e Arte na Igreja Metodista de Cascadura, com oficinas e palestras às 9 horas da manhã. E em outubro acontece o primeiro Fórum de Comunicação do Jornal Avante, com o tema A Mídia e a Comunicação do Evangelho. O evento será realizado no dia 5 de outubro, às 8 da manhã, na Igreja Metodista do Catete. Gostou? Então venha. Estamos esperando por você. Boa tarde, irmãos e irmãs. É com alegria que nós, da Igreja Metodista, chegamos até você através do programa Vida e Missão. Nessa tarde eu queria refletir com você no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 19 a 27, onde diz: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o do quem me disse, o que vem depois de mim com a primazia, porque ele já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude graça, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo?
Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Cada evangelho tem uma forma diferente de dar início ao anúncio da mensagem de que Jesus Cristo é o Messias. E João, possivelmente por ter escrito depois e ter tido oportunidade de conhecer, pelo menos em parte, os demais evangelhos que já circulavam no meio da comunidade cristã primitiva, inclusive na Ásia Menor, onde João estava no final da sua vida, quando escreve esse evangelho. Ele procura resgatar algumas das coisas que eram vitais. E uma delas era exatamente aquele testemunho de Jesus, de que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ser testemunha foi e continua sendo para a igreja, mas foi vital para a igreja primitiva. A palavra original do texto nos ajuda a refletir sobre, até mesmo na língua portuguesa, o quanto isso era importante, porque a testemunha era marturia, de onde vem a palavra mártir, ou seja, alguém que se comprometeu de maneira tão intensa com a verdade que está até mesmo disposto a dar a sua própria vida por essa verdade. Então, o texto começa falando sobre isso, especialmente num tempo em que já estamos sobre o domínio de Domiciano, imperador que perpetuou uma intensa, depois de Nero, de uma intensa perseguição aos cristãos, né? E que criou um culto chamado culto ao imperador, onde as pessoas tinham que confessar em todos os rincões do Império Romano, tinham que confessar que César era Senhor, não é? César era Senhor. E a igreja tinha como seu ponto básico de fé a declaração que Jesus Cristo é o Senhor. E diante disso, vários cristãos eram denunciados e eles tinham que dobrar seus joelhos e declarar, havia templos ao imperador, de fato, essa mensagem. Ou seja, César é o Senhor. Mas os cristãos se recusavam a isso e eram martirizados, né? E então eu diria que o resgate da figura de João Batista, numa linguagem que ele não se apresenta como Messias, ele se apresenta como uma testemunha, ou seja, alguém que foi levantado por Deus para declarar que Jesus Cristo é o Senhor, que era aquilo que Deus esperava, a igreja esperava que cada cristão declarasse, mesmo diante das ameaças do Império Romano. Então, João Batista se torna o protótipo, a figura singular do que é ser uma testemunha. E é interessante que o texto nos introduz que foram enviados sacerdotes, levitas e mais adiante aparecem os fariseus, ou seja, as três grandes classes religiosas do judaísmo, que eram praticamente os componentes do Sinédrio, o tribunal judeu, né? Anciãos, sacerdotes e escribas, que você vai encontrar no julgamento de Jesus. Então, de modo assim bastante impactante e até eu poderia dizer estranho, porque de repente aparece lá no Jordão toda a classe de dirigentes de Israel. E aí a gente pergunta, mas por que eles foram lá conversar com aquele homem maltrapilho? Se João Batista entrasse nas nossas igrejas, provavelmente os
os oficiais, o pessoal do Ministério do Santuário iam botar ele para fora, vestido com pele de camelo, uma barba que não cortava, cabelo que não cortava, magérrimo, iam pensar que ele ia perturbar o culto, mas essa era a figura. E todo mundo ia para junto dessa figura, ao ponto tal que a fama de João Batista se espalha em todo Israel, e uma embaixada do templo, uma embaixada da sinagoga vai lá para interrogar o homem. Vocês sabem por quê? A razão é muito simples. O Espírito de Deus estava sobre João Batista. João Batista falava com autoridade. Ele falava palavra vinda do coração de Deus. E isto, eu diria hoje mesmo, continua valendo. Se nós tivermos uma palavra ungida, as pessoas vão ocorrer, porque o que mais as pessoas necessitam, muitas vezes a gente é tentado a incursionar pela intelectualidade, né? Eu mesmo aqui andei usando recursos, estou fazendo uma crítica para mim, andei usando recursos da própria língua grega. Mas não é isto que chama atenção, porque temos professores, temos pessoas que têm domínio sobre história, sobre economia. O que as pessoas estão precisando ouvir é que elas precisam de Jesus, um testemunho digno de que Deus é real, Deus existe, e a mensagem do Evangelho é verdadeira, e a mensagem do Evangelho redime. Foi o que João Batista disse. És tu Cristo? Ele disse, não, não sou. Com tanta gente vindo para perto de João Batista, eu acredito que ele foi provocado na sua vaidade, que é eu diria que é uma característica da natureza humana. És tu Cristo? Ele, com tanta gente reconhecendo que ele era um homem de Deus, ele podia dizer, sou eu mesmo. Mas ele disse, não, não sou. És tu o profeta? Porque uma figura messiânica era um Messias como um profeta. Não, não sou. E assim ele foi indo. Finalmente, quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a testemunha. Eu sou aquele que estou anunciando sobre alguém que vem após mim e que eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essa postura de humildade é aquela que falta bastante no nosso mundo, onde o grande templo é o templo do eu, o templo da pessoa, até que ela descubra, diante das fragilidades da vida, de enfermidade, de circunstâncias de toda ordem, ela descubra que só há socorro no Senhor, que só Deus pode mudar a vida dela, só Deus pode trazer a cura para ela, só Deus pode trazer restauração para ela. Mas essa descoberta só se dá quando nós somos postos no chão, nós somos postos na nossa condição de seres humanos limitados. E como diz a Bíblia, lembra-te, homem, que és pó e ao pó há de tornar. Diante desse, eu diria, dessa realidade que nem sempre está presente para nós, muitas pessoas vão enchendo o seu ego, vão crescendo e pensam que são grandes coisas, né? João Batista diz, eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, eu sou só uma testemunha, ou seja, a voz que clama no deserto. Não é? Preparai o caminho do Senhor. Que esse caminho que é Jesus, que essa porta aberta que Deus coloca diante da vida de cada um de nós, seja usada, seja percorrido em humildade, quebrantamento, porque você e eu, todos nós, necessitamos deste Salvador, deste Senhor, que não é o César, é Jesus. Amém. Permita-me orar por você. Senhor, nós nesta tarde queremos dizer-te da nossa gratidão pelo teu grande amor, trazendo ao mundo o teu Filho unigênito, Jesus Cristo, nosso Senhor. Permita, pois, Senhor, que aqueles que nos assistem e nos ouvem possam captar esta palavra, essa mensagem e também dobrar seus joelhos e reconhecer para a sua própria vida, para a vida da sua família, que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, aquele que cura, que liberta, que salva. Em nome de Jesus. Amém.